Acho que já começou. Pronto. Olá, você que nos acompanha através do som da Rádio Câmara Salvador. Estamos começando mais uma edição do Está na Lei, comigo, Victor Pinto. Este programa tem por objetivo tratar do universo jurídico, desmistificar esse assunto, desmistificar o juridiquês. E quem está acompanhando o programa essa semana sabe que nós estamos na cobertura da eleição para presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia. A eleição da OAB Bahia, que acontece no próximo dia 24 de novembro, tem 4 candidatos na disputa da sucessão de Fabrício Castro, que é o atual presidente, e dada a nossa continuidade das entrevistas, tenho a satisfação de receber aqui o candidato da chapa Liberta OAB, o advogado Ricardo Nogueira. Ricardo, satisfação em tê-lo aqui nos nossos microfones. Satisfação é toda minha, agradeço o convite e o espaço para a gente poder levar mais esclarecimentos para todos os ouvintes da Rádio Câmara Salvador. Ricardo, eu queria que nesse primeiro momento você se apresentasse aos nossos ouvintes, dissessem quem é Ricardo por Ricardo e falasse também a sua motivação de ser candidato a presidente da OAB. Vitor, para os nossos ouvintes, bom, meu nome é Ricardo Nogueira, eu sou advogado há 11 anos e desde o início da época da faculdade sempre fui muito engajado, inclusive já tinha a visão por reconhecer em mim a vocação para a advocacia. Então, durante o curso da Faculdade de Direito, eu estagiei em 6 lugares, durante quase todo o período da faculdade, 3 órgãos públicos, 3 escritórios particulares. Então, a partir dali, eu já observava como funcionava o mercado, numa forma de, quando chegasse a ter a minha carteira de advogado, já estivesse preparado realmente para defender os direitos dos meus clientes. E assim foi feito quando concluí a faculdade, bastante empenhado na época, né, do trabalho de conclusão de curso, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e fui, enfim, fiz a prova da OAB na época também, antes mesmo de concluir o curso, né, isso é bom falar para servir de exemplo até para as pessoas que estão nessa fase de conclusão de curso, servir até de inspiração. E depois da formação, eu passei a atuar em diversas áreas. Apesar de ser civilista, atuei também em outras áreas dentro da advocacia, como direito do trabalho, direito previdenciário, criminal também, mas o meu foco sempre era o direito civil. E, academicamente, eu sempre foquei mais para o direito público. Então, o meu conhecimento acaba sendo vasto e bastante abrangente, porque eu sempre tinha uma visão de que há o risco da autoespecialização nos cegar para uma visão muito específica, então a gente passa a saber muito de uma coisa só e passa a ignorar outras coisas. O Fernando de Azevedo, no livro sobre a cultura brasileira, ele fala que esse sistema cria, senão meio monstros, né? Onde você tem uma autoespecialização em apenas uma pouca coisa. Eu sempre quis ter uma visão mais integral, apesar de saber que a totalidade do conhecimento jamais teremos, né? Isso é natural. Mas eu acho que a busca pelo conhecimento nos fortalece para poder buscar atuar sempre com justiça, de um modo mais brando, sereno, e buscar o que é melhor para quem busca uma verdade, quem tenta encontrar a verdade e levar a verdade. Essa sempre foi a minha missão. E aqui eu queria falar um pouco sobre as minhas qualidades, né, pessoais, porque eu acho que é importante, e já fazendo um link com o que me motivou a estar agora como candidato. Bom, eu sempre busco identificar nas pessoas uma integridade, uma questão do caráter, né, de honestidade, de uma pessoa que seja confiável, leal, verdadeira, e são qualidades que eu admiro e por isso sempre busco desenvolver em mim, né? Além disso, apesar de ser bastante diplomático, também sempre ajo com coragem. Então, coragem e o destemor, a não ser a Deus, né? Eu sou cristão, então eu tenho um temor a Deus, sim, reconhecendo nele todo o poder. Então, dentro desse critério, porém, respeito todos os seres humanos, respeito a natureza, acho que nós estamos aqui para construir uma sociedade o melhor possível. Então, com essas qualidades que eu admiro e busco cultivar em mim, eu acredito que eu fiquei muito satisfeito, assim como a maioria dos advogados, né, com essa gestão que vem se perpetuando
aí na direção da OAB há tanto tempo, e o meu inconformismo me levou a conversar com vários colegas, e é muito difícil alcançar a formação da chapa, porque são 102 nomes no Conselho Seccional, além da diretoria da Caixa de Assistência e dos conselheiros federais, totalizando 116 nomes. Então, é muito difícil ter essa formação. Porém, o inconformismo foi tão grande que eu fui conseguindo aglutinar essas pessoas que tinham uma visão comum, e nós formamos, então, o projeto da chapa Liberta OAB, né, que tem 3 diretrizes, né? Uma, despartidarizar e desideologizar a Ordem dos Advogados. A gente vê aí as comissões temáticas sendo deturpadas e não entregando nenhuma efetividade. O segundo ponto é a renovação, trazer a renovação justamente por já estarmos cansados desse grupo que agora, por exemplo, se dividiu em 2 chapas, aos 45 do segundo tempo, para poder lançar, fazer o que, na minha leitura, é um teatro das tesouras, né? E o terceiro ponto é a defesa das prerrogativas do advogado, né? A defesa das prerrogativas, assim, é fundamental um papel da OAB, e então construímos 41 propostas com base nisso. Estamos conversando aqui no nosso Está na Lei, você que sintonizou agora no som da Rádio Câmara Salvador, seja no seu radinho de pilha, no som do seu carro, no aplicativo da Câmara Municipal. Essa aqui é a Rádio do Povo, da Casa do Povo. A gente está conversando aqui no nosso Está na Lei comigo, Victor Pinto. A gente está conversando com o Ricardo Nogueira, ele que é advogado, candidato a presidente da OAB Bahia. Você citou bem, Ricardo, essa questão de grupos e da renovação, porque você tem como rivais, adversários, Dinailton, que já foi presidente da OAB, já tem um conhecimento de ordem, e você tem a Ana Patrícia, que é atual vice do Fabrício, e rompeu, e a Daniela, que é conselheira federal e também já fez parte. Você acha que nesse quesito aí, de pessoas que já fizeram parte da ordem, você não sai numa desvantagem pelo fato de você não ter participado ativamente do organismo da OAB, no fato de conseguir angariar votos dos advogados? Olha, eu fico muito feliz por não fazer parte desse grupo de Ana Patrícia e de Daniela Borges. Anos atrás, quando o Luiz Viana estava na primeira gestão, eu estava em um evento jurídico no Instituto dos Advogados Brasileiros, cuja sede é no Rio de Janeiro. E lá encontrei o Luiz Viana, conversei com ele, e depois disso eu entrei para algumas comissões durante o primeiro mandato. Mas logo eu percebi que havia ali uma deturpação do uso da estrutura da OAB, muito vinculado a interesses estranhos ao objetivo da instituição e muito mais ligados a questões ideológicas ou de política partidária. Então, sempre apresentava com fundamentos a minha manifestação sobre, respeitando, é claro, já que ele havia sido eleito pelos votos, então era ele que tinha legitimidade, porém não deixava de levar as minhas posições. E isso fez com que, na reeleição dele, eu já não fosse mais membro de nenhuma das comissões, né? E isso por uma atitude de exclusão vinda dele, porque eu poderia fazer parte, não teria problema em conversar com pessoas que têm pensamentos diferentes, mas porque eu acho que é até assim que nós podemos construir um caminho melhor, né? Ouvindo, mas quando eu percebi que havia ali uma exclusão, agora eu vejo falarem no discurso de inclusão, o que para mim é falso, né? E no caso da Ana Patrícia, por exemplo, ela tem falado, por um lado, que rompeu, por outro lado, ela fala que conhece bem a OAB porque está dentro da estrutura, então há uma incoerência dentro do próprio discurso dela, né? E também vejo essa incoerência no discurso da Daniela Borges, que não tem como trazer nada de novo, e hoje nós temos um cenário caótico na advocacia na Bahia, onde aproximadamente 70% dos advogados estão inadimplentes com a anuidade. Essa inadimplência tem 2 causas. Uma é a dificuldade financeira, que se agravou durante a pandemia e com a passividade da Ordem dos Advogados diante de atos ilegais, como o fechamento dos fóruns. E o outro é a crise de representatividade. Tem muitos advogados que falam que não vão pagar a anuidade da OAB justamente por não considerarem que a instituição tem feito uma representação dos reais interesses da advocacia. É nesse cenário que nasce a
Chapa Liberta OAB, que ela é formada por advogados autônomos, advogados associados, advogados empregados e advogados de pequenos escritórios. Nós não somos financiados por grandes escritórios. Se olhar, a nossa campanha é a mais modesta financeiramente falando, justamente porque nós não temos nomes dos grandes escritórios, mas temos sim grandes advogados na nossa chapa. Você fala da questão de tirar essa questão ideológica e partidária da OAB. Então, você é contra as posições políticas que a OAB toma diante de alguns cenários sociais e acredita que ela deve ser voltada somente, de uma maneira inerente, só à prática da defesa da advocacia? Na verdade, a OAB, isso é uma questão de ética, né? A gente não pode entrar em uma instituição e deturpar a finalidade para a qual ela foi criada. A OAB ela tem duas funções primordiais. Uma é justamente a defesa da categoria, também a regulação ali da advocacia, a aplicação de penalidades, quando for o caso, né? Ao advogado que cometa alguma infração. Mas, em resumo, a defesa da advocacia. E o segundo ponto é o zelo pela ordem jurídica. Nesse zelo pela ordem jurídica, é importante sempre primar para cumprir aqueles objetivos. A OAB não pode fazer papel de parlamento. O dirigente da OAB não é um parlamentar, ele ele preside ou dirige uma entidade de classe, que é o Conselho Profissional, ainda que a OAB tenha um protagonismo no mundo jurídico, por conta dessa atuação política, mas não político-partidária, a gente tem que saber separar as coisas. Então, nada contra uma pessoa que tenha uma orientação determinada, que siga uma linha de pensamento, porém, ele não pode confundir as coisas e desvirtuar o objetivo da OAB. Hoje, no cenário nacional, nós temos aí a atuação do Felipe Santa Cruz, que tem a reprovação de 80% dos advogados, e se a gente quer falar em crise de representatividade, esse cenário do Conselho Federal nos mostra bem isso, e ele tem feito uma média que eu tinha visto, foi de uma ação a cada 2 dias contra o governo federal, por exemplo. Então, mas a gente não vê essa atuação contra outros governantes, contra o governo estadual, governo municipal, e o que quer que seja. Então, a gente precisa analisar, independente de qual seja o governo, a gente precisa analisar se está sendo cumprida a ordem jurídica. No que for contrário à ordem jurídica, sim, a OAB deve atuar sempre. Porém, sempre com ética, com esse cuidado, e é isso que nós queremos trazer. Nas seccionais, o José Dirceu, em 2019, ele teve uma reunião com advogados e foi noticiado pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em que eles queriam concluir o aparelhamento das seccionais, ou seja, em todos os estados da Bahia. Isso foi amplamente divulgado no noticiário. Qualquer pessoa, se pesquisar no Google, encontra essa informação. E isso há um risco muito grande em pegar uma instituição que tem uma arrecadação de mais de R$1 bilhão por ano no cenário nacional, né? A OAB Nacional, o somatório dá mais de R$1 bilhão, e que indica juízes para o judiciário, né? Pelo 5º Constitucional, 20% dos tribunais são compostos por indicações da OAB, e então há um poder muito grande através dessa instituição. Então, é arriscado porque não existe espaço vazio no poder, né? Então, cabe às pessoas que têm boas intenções se mobilizarem para tentar defender a sua categoria profissional, né? E tentar manter a idoneidade dentro da gestão. Estamos conversando aqui na Rádio Câmara Salvador com Ricardo Nogueira, ele que é da chapa Liberta OAB, candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia. A eleição acontece no próximo dia 24 de novembro e a cobertura você acompanha aqui pela Rádio Câmara. Ricardo, você tocou no assunto da questão da inadimplência dos advogados, inclusive no debate na co-irmã Salvador FM, você chegou a afastar a tese da isenção inicial para os primeiros anos para os advogados e, na verdade, diminuir o valor da anuidade. Explica que ponto você conseguiria colocar em prática esse projeto chegando à presidência da OAB Bahia? Na verdade, uma das chapas tinha feito essa proposta de isentar o primeiro ano e depois dando percentuais de desconto ao longo dos anos seguintes, né, para os advogados que estivessem chegando ao mercado de trabalho. E aí eles falam do apelo ao jovem advogado, né, uma forma eleitoreira de captar pela emoção as pessoas.
E eu até ressaltei a minha preocupação com o advogado iniciante de um modo geral, porque às vezes tem pessoas que são mais velhas, mas que entraram no mercado da advocacia depois e, por isso, não estariam assistidos por essa política da Ordem dos Advogados que hoje acontece, né? E também tem uma preocupação com os advogados idosos. O problema é que, quando há uma isenção do valor da anuidade ou qualquer tipo de descontos, você sobrecarrega os demais. É uma política assistencialista, de cunho paternalista, que acabam sobrecarregando os outros advogados, que não necessariamente vão estar em uma boa condição, né? Então, o meu pensamento é não encarecer a anuidade, é o primeiro ponto, porque se ela dá isenção, ela vai ter que compensar em outro lugar. E tem um detalhe de ordem legal. O Conselho Federal e a Caixa de Assistência dos Advogados recebem um pedaço desse valor da anuidade que é paga. Então, se ela der a isenção completa, ela estaria fazendo uma renúncia de receita de outras instituições, de outros órgãos que são desvinculados do Conselho Seccional. Então, por isso, eu disse hoje, lá no debate, que isso é juridicamente impossível. Agora, a nossa proposta é a redução do valor da anuidade para R$ 500. Olha, hoje está em R$ 850. E você pode falar, mas será que isso é possível? E eu afirmo que sim, é possível. Hoje temos em torno de 60 mil advogados na Bahia, mas se a gente fizer um cálculo rápido, a R$ 500, se a gente botasse por baixo, vamos colocar 50 mil advogados, para arredondar o valor, 25 milhões de arrecadação. Hoje a despesa da OAB é de 19 milhões. Só que a gente vai fazer uma revisão, passar um pente fino, inclusive com mais transparência, sobre as contas da OAB, revisando todos os contratos e reduzindo as despesas. Com certeza a gente vai conseguir reduzir bastante do que hoje tem despesa de 19 milhões, a gente vai reduzir bastante e vamos então conseguir sim chegar a R$ 500 a anuidade, talvez com sobra. Se sobrar, posso tentar baixar até menos. Hoje, a fixação do valor da anuidade é feita por uma resolução do Conselho Seccional. E é o único conselho profissional que não se submete, que não respeita uma lei federal, que regulamenta a forma de reajuste dessas anuidades, né? Então, nós, no primeiro ano, logo no primeiro momento, nós já vamos puxar para o reajuste, de acordo com essa lei federal, e depois, no ano seguinte, nós já vamos baixar mais, e nossa ideia é chegar até R$ 500 ou menos, porque a função da OAB não é arrecadatória, né? Ela não tem a finalidade de arrecadar, ela tem a função de cumprir a sua missão institucional, que eu já mencionei aqui. Então, com a redução de despesas e com a revisão dos contratos, porque pode haver, por exemplo, algum superfaturamento em algum tipo de contrato, e como tem pouca transparência sobre as contas da OAB e é o mesmo grupo que domina lá há tanto tempo, a gente fica sem saber exatamente como está sendo o custo, qual é o critério de seleção para contratação. Tudo isso é uma caixa preta que precisa ser aberta na OAB. Advogado Ricardo Nogueira conversando com a gente. Você tocou no assunto também já na sua resposta, que era uma das perguntas que eu tinha elaborado aqui na nossa pauta, sobre uma proposta sua, que está amplamente divulgada, que é esse suporte ao advogado iniciante e o suporte ao advogado idoso. Qual seria esse suporte? Qual seria o modelo prático para essa proposta? E o que me chamou mais atenção, qual seria essa proposta para o advogado idoso? Porque é muito comum o advogado iniciante, é muito comum a gente ver jovens se formando e indo para o mercado de trabalho. Mas e o advogado idoso? Como é que seria essa sua proposta na OAB, caso você chegue à presidência? A maior parte dos advogados hoje é formada por mulheres jovens, né? Então, isso faz com que haja um apelo eleitoreiro para falar da questão de gênero e para falar dos jovens. Isso é uma questão eleitoral, tão somente. O que há realmente de necessidade para o advogado iniciante é justamente qual é a dificuldade. O advogado, quando chega no mercado, ele encontra grandes escritórios para poder ali contratá-los de modo explorando a mão de obra desse advogado que fica desassistido. É muito difícil se montar uma estrutura de um escritório sem clientela, você alugar uma sala, montar mobília, pagar em conta de água, energia, isso tudo ainda sem ter uma clientela. Então, essa é a grande dificuldade para o advogado iniciante. Eu enviei na gestão do Luiz Viana ainda, em 2016, fevereiro de 2016, eu enviei um projeto
que eu criei, que era para unir a remuneração dos advogados dativos com a questão do advogado iniciante. Foi um anteprojeto para que, aliando essas duas questões, fosse levada para que o advogado dativo é o seguinte: um juiz, diante de uma situação em que a Defensoria Pública não pode atuar, o juiz nomeia um advogado para, sem cobrar, poder atuar. Só que, como é dever do Estado prestar essa assistência, e o Estado não pôde prestar aquela assistência jurídica, então, o advogado que cumprir esse munus, ele será remunerado pelo Estado. Então, a nossa ideia é que seja remunerado de acordo com a tabela da OAB. E isso, a gente poderia criar um cadastro dos advogados iniciantes para poder favorecer e ajudar o ingresso nessa atividade. Infelizmente, esse projeto foi arquivado sob a alegação de que era inconstitucional. Meses depois, eu soube que a gestão da OAB estava conversando sobre um projeto de teor parecido com o pessoal da Defensoria Pública e apoiando já um projeto de lei de um deputado federal que tinha sido proposto, coincidentemente, logo depois do arquivamento do nosso processo, né? Então, só que nesse projeto eles não contemplavam os advogados iniciantes, somente falavam da remuneração do advogado ativo. Isso gerou um grande problema, porque não resolvia a questão dos advogados iniciantes e colocavam eles ainda em uma situação de risco diante da exploração dos grandes escritórios. Eu vejo que não é do interesse dos grandes escritórios o andamento de uma proposta como essa nossa, e por isso eu até fui no momento de uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa para falar sobre isso. Na época, a Ana Patrícia era vice do Luiz Viana, ela foi, até conversou comigo no final e falou que iria desarquivar aquele processo do anteprojeto. Porém, não foi desarquivado, né? Então, olha como são as coisas, né? E hoje cá estamos nessa disputa. Em relação ao advogado idoso, só mais um complemento em relação ao advogado iniciante. O advogado iniciante, ele tem essa dificuldade de montar estrutura e ele pode conseguir. Já existe hoje, na verdade, até um espaço para a advocacia, tem algumas salas, mas isso pode ser melhorado. Então, existem algumas outras medidas que nós temos nas nossas propostas. Mas eu gostaria de dar uma atenção para o advogado idoso, que, como não é maioria, acaba sendo esquecido de qualquer modo. Existem advogados muito capacitados, em idade avançada, com plena faculdade mental, que pode e quer continuar trabalhando, exercendo ali a advocacia, e, infelizmente, estão deixando o mercado por diversos problemas, inclusive em relação à tecnologia. É muito difícil para o advogado se adaptar ao modelo tecnológico. Eu cheguei a ser membro da Comissão de Informática da OAB e, na época, eu levantei essa discussão quando estava surgindo o PJE, que é o sistema eletrônico que causa muitos problemas e muita dor de cabeça aos advogados. E começaram a cobrar, por exemplo, o certificado digital, que antes no Projude era e ainda é hoje gratuito, né? E, na verdade, existe um mercado milionário por trás dessa questão. Eu levei esse ponto, discuti, inclusive, com a Comissão Nacional da OAB, mas eles falaram que fariam apenas a inclusão digital e não iriam entrar em discussão sobre esses pontos. O advogado idoso, ele tem que ter o direito ao trabalho, que é um direito previsto na Constituição. Esse direito precisa ser assegurado. E a forma como a gente tem de conseguir assegurar isso é fazendo com que exista um equilíbrio entre o que vem de novidade da tecnologia e o que é proporcionado para que cada pessoa possa, com liberdade, escolher o modelo de utilização. Imagine, por exemplo, que você tem um processo eletrônico. É muito mais cômodo você poder peticionar do seu computador sem precisar se deslocar ao fórum. Porém, é importante que haja um protocolo para receber aquelas petições, porque um advogado pode chegar e fazer até na mão e levar. O judiciário pode digitalizar aquela petição e colocar no processo eletrônico. A mesma coisa com as audiências que hoje são virtuais. É possível que haja uma sala de videoconferência para o advogado que não tem ou está com uma dificuldade de acesso ao aparelho ou não quer simplesmente manusear aquilo, ele possa ir até o fórum e possa usar aquela sala de videoconferência mantida pelo judiciário com assessoria de um servidor público para poder ali ajudar a manusear aquele equipamento para que possa ali, por exemplo, participar daquela audiência. Então, existem algumas ferramentas e outras mais que a gente pretende lutar para aceitar, receber da melhor forma a inovação, mas sem desperdiçar a experiência dos advogados que são mais idosos. Esse é um cuidado que a gente precisa ter sempre, porque eu acho que essa troca dos advogados mais experientes com os mais novos
a gente só tem a acrescentar tanto para a advocacia como para a sociedade. Certo. Ricardo, a gente já está chegando nos minutos finais do nosso programa, mas antes de fato encerrar, uma pergunta que eu quero te fazer é como é que você analisa o sistema judiciário baiano? A gente teve aí uma Operação Faroeste que destampou já tem alguns anos e devassou o judiciário, não só na parte dos magistrados, como também promotores e advogados também. E, de um modo geral, o que é que você tem a analisar sobre o judiciário e sobre também as prerrogativas, já que você disse que vai lutar pelo cumprimento delas? Esse ponto é extremamente delicado e muito importante, né? A OAB, quando ela acaba sendo dominada por grandes escritórios de advocacia, a gente pode ter também um cuidado especial. Eu não quero fazer nenhum tipo de acusação, mas existem diversas operações que envolvem alguns nomes de alguns advogados e alguns desembargadores até. Então, a OAB precisa realmente fazer uma análise muito cuidadosa para poder... E os advogados que são eleitores precisam também observar essas coisas. Tem uma expressão que eu gosto de usar, que é o follow the money, né? Você, seguindo o dinheiro, você começa a encontrar qual o interesse que vai ser defendido. Quando você vê campanhas milionárias para cargos não remunerados, como são os cargos da OAB, então você pode haver uma desconfiança. Por que tanto dinheiro sendo derramado para uma campanha de cargos não remunerados? Será que é apenas por altruísmo e amor à advocacia? Ou será que existe algum tipo de outro interesse? Bom, eu vejo que há um abuso, na minha leitura, há um abuso grande do poder econômico nessas eleições, né? A gente vê pela propaganda, pelos comitês, até a política do pão e circo, diante do que nós estamos vendo, com bandas tocando música, em vez de ser um encontro para haver debate de ideias, a gente acaba observando muito mais um apelo sempre ou ao ódio, e aí entra a questão ideológica que eu já mencionei, né? Como, por exemplo, jogar os homens contra as mulheres contra os homens, e também ali um oferecimento de uma vantagem, como a isenção de anuidade, quando isso é sabidamente ilegal, ou então festas e comes e bebes e música. Então, esse tipo de campanha, eu olho com desconfiança e acho que todos os advogados devem buscar um voto consciente, que a gente não pode separar a causa do efeito. A gente tem que entender o que é que está causando a situação atual da advocacia. Por isso, a Chapa Liberta OAB, hoje ela é composta, como eu mencionei, são 116, né, participantes, e o grupo é até maior que isso, né? Mas na diretoria executiva, por exemplo, só tem eu de homens, são 4 mulheres, e o nosso critério não foi o gênero, foi a qualificação, a vontade de trabalhar, de lutar por uma advocacia melhor. Então, por isso, lançamos a Chapa Liberta OAB número 83. Ricardo Nogueira como candidato a presidente, a OAB Bahia, e Tatiana Chaves, a nossa candidata a vice-presidente. Ricardo, muito obrigado por ter conversado com a gente. Conversamos aí com o Ricardo Nogueira, ele que é candidato a presidente da OAB Bahia, dizer que os microfones da Rádio Câmara Salvador estão sempre abertos, tenho certeza disso, e fica aqui o espaço para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço o espaço, o seu trabalho, Victor, é muito importante de levar ao conhecimento das pessoas as propostas, aprofundar as ideias, os debates, e a Chapa Liberta OAB está sempre aberta a ouvir as sugestões de todos os colegas, né? A gente está fazendo um trabalho muito forte, mas, ao mesmo tempo, também é muito difícil, é árduo, porém, apesar de cansativo, é gratificante, porque nós estamos lutando por um propósito, e esse propósito eu convido a todos a conhecerem nas redes sociais, que nós estamos lá expondo, e também podem mandar mensagem diretamente, que teremos prazer em responder. Muito obrigado pelo espaço. Pois bem, então essa foi mais uma entrevista da nossa semana de cobertura especial da eleição da OAB Bahia. Conversamos, vale reforçar mais uma vez, com o Ricardo Nogueira, que é um dos 4 candidatos que concorrem aí à sucessão de Fabrício Castro. Você acompanha o nosso dia a dia da Rádio Câmara Salvador, @TV Rádio Cam, Twitter, Facebook, Instagram, e também o meu Twitter, @Victor do Jornal, Twitter, Facebook, Instagram também. Caso você queira mandar qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode mandar sua mensagem, com certeza a nossa produção a gente vai poder acompanhar. Um forte abraço a todos e a gente segue com a programação da Rádio Câmara. Tá bom,